Oi, amigos, aqui do meu canal no YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Se você é novo aqui no canal, eu me chamo Juliana Figueiredo e no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês como surgiu a ideia de fazer psicologia, o que eu imaginava antes de entrar. Bom, para começar, a minha vontade de fazer psicologia surgiu quando eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 32. Eu passei por uma situação quando era casada com uma pessoa e potencializou a vontade de ser psicóloga para cuidar de mulheres que passavam por relacionamentos abusivos. E o que eu imaginava antes de entrar? Que seria tudo mágico, que seria tudo perfeito, que, nossa, ia ser uma explosão de coisas. Só que assim, quando você entra, você vê que não é tudo isso e que aquela, como eu posso falar, aquela expectativa que você tem, ela some, entende? Porque eu lembro que um dos professores, quando ele entrou na sala, passado um tempo, né, ele perguntou: quais de vocês aqui já mandou a expectativa embora? Já acabou aquela expectativa, aquela sensação boa? Eu lembro que do momento em que eu entrei na faculdade, que foi o primeiro dia, até dar uma semana, aquele sentimento de felicidade foi embora. E eu queria de novo, eu comentei até isso com uma colega minha. Nossa, eu quero aquela sensação boa e gostosa que eu tô sentindo. Por quê, gente? Já tem uma frase que se diz assim: a ânsia de ter e o tédio de possuir. Quando você não tem, você cria milhões de coisas na sua mente. Mas quando você tem, que aquilo passa assim a fazer parte da sua vida, aquilo meio que pede, não vou dizer necessariamente o sentido, mas é algo natural. Então, assim, por exemplo, eu tenho um ar, eu respiro, você também. Então, a gente não dá muita importância a isso. Mas se falta o ar pra gente, se a gente fica com falta de ar e precisa ir pro hospital pra ter, né, oxigênio lá, a gente passa a dar valor, entende? Então, muitas vezes, quando a gente tem de sobra, não é uma coisa que a gente vai ficar pensando. Quando a gente não tem, então a gente precisa muito. Então, por eu estar hoje na faculdade, isso se tornou algo normal pra mim. Eu já tô no terceiro semestre, né? Eu tô com minha colinha aqui. O que eu achava que ia encontrar na turma? E o que eu achava que eu ia encontrar na turma seria pessoas assim muito mais novas do que eu, que realmente é o que acontece. Tem muitos colegas mais novos do que eu. E eu achava também que ia ter muita gente mais velha do que eu, assim, da minha faixa etária. E não é assim, né? Tem pessoas ali da faixa dos 25, acho que umas 10 pessoas. Da faixa ali dos 30 deve ter, eu acho que umas 5 pessoas na faixa dos 30. Na faixa dos 40 deve ter, sei lá, umas 5 também. Na faixa dos 50 eu acho que só tem uma, que as outras pessoas que tinham saíram, tinha até pessoas de 60 anos, mas acabaram desistindo, indo para outro curso, né? Porque chega um momento que a pessoa vê que não é aquilo que ela quer. E assim, o medo no primeiro dia. Qual foi o meu primeiro medo no primeiro dia? Foi de não ser bem recebida, sabe? Foi de não ser acolhida. Mas por incrível que pareça, eu fui muito bem acolhida. Assim, por uma das colegas que hoje faz parte da meu grupo de amigas, né? Amigas, assim, que a gente fala, a gente tem colegas ali, todos eu me dou bem com todos, mas temos um grupo ali de 5 meninas, incluindo comigo, né? Então, são 4 colegas que eu tenho um carinho enorme, que a gente se ajuda, que a gente se apoia. E no âmbito da psicologia é muito isso, né? A gente precisa todo mundo conviver bem. Tem uma pergunta: se eu me senti acolhida ou desalocada? Eu me senti super acolhida, como eu disse, né? Eu me senti desalocada no sentido assim, quando eu fui vendo que tinha muitos trabalhos na internet, que eu precisava usar o computador, que eu precisava usar o celular, enfim, foi um misto de muita coisa. Eu entrei, já tinha 11 dias que já tinha começado as aulas. A aula começou dia 11, eu entrei dia 24. Então, a gente tinha se passado ali alguns dias. Então, quando eu entrei, eu peguei uma enxurrada de trabalhos para ser entregue, vários assuntos que já tinha, né, rolado. E, assim, foi bem turbilhão para minha mente, sabe? E as primeiras impressões dos professores. Nossa, eu tenho, assim,
um carinho enorme por todos eles. Teve professoras que passou na primeira etapa, né, dali do curso, que eu não tenho mais ele, e também não vou ter durante toda a graduação, que foi o de anatomia. Foi um professor que me marcou muito, porque ele foi um pouco grosseiro comigo, mas aquilo de alguma forma era um pouco familiar para mim, porque eu já lidei com muitas pessoas assim grossas. E eu lembro para ele que eu perguntei a ele assim, professor, como é que vai ficar a questão de outras pessoas que entrou depois, né, com os assuntos? Como que vai ser sua prova? Vai ter um grau de dificuldade? Vai ter uma coisa assim para diminuir para as pessoas que chegaram depois? Vai ter vamos supor assim, um assunto para meio que fazer uma retrospectiva ali dos assuntos que foi passado. Ele falou assim, isso é problema seu, você que tem que estudar. Então, na frente de todo mundo, assim, sabe? E aí pegou. Depois eu falei, nossa, eu fui tão educada com ele, perguntei as coisas com toda a educação, não precisava ele ter me respondido daquele jeito e tudo mais, mas os professores estão sempre querendo ser mais do que os alunos, né? Não tem o respeito de, ela me perguntou com toda a educação, deixa eu responder com toda a educação. Mas, e ele estava ouvindo, né? Eu não vi que ele estava ouvindo, eu reclamando com meus outros colegas. E ele estava ouvindo e ficou quieto. Mas assim, ele, eu vou falar para vocês, ele parecia ser um casca grossa, uma pessoa muito ruim, não sei o quê. Já no finalzinho do semestre que a gente teve com ele falou que ele gostou de todos, que viu que todos eram muito, assim, né, estudiosos, prestava bem atenção na aula, e eu, gente, consegui passar na matéria dele. Eu tirei 8 na matéria dele, no primeiro, porque assim, lá tem a primeira etapa e a segunda etapa do primeiro período, que é as provas, né? Que é a prova parcial e a prova final. Então, eu lembro que tinha a prova prática e tinha a prova teórica. Na prova prática, eu tirei 5, que é você vê ali onde tá as partes cadavéricas, né? E ele pergunta o que é, e você olha na folha e responde ali o que ele tá marcando. E eu tirei 5, valia 5, eu tirei 5. E na prova, valia 5, eu tirei 3. Errei ali 2 questões. E quando ele foi me dar a prova, no primeiro período ali, ele olhou, viu meu nome, olhou pra mim de novo, tipo, porque eu tinha chegado depois, e mesmo assim eu cheguei a tirar uma nota maravilhosa. E no segundo, eu lembro que eu fiquei com 6 e pouquinho, né? E aí, fechando tudo, eu consegui passar na matéria dele com 6 e alguma coisa, porque na faculdade que eu faço, o valor que você precisa ter é 5, né? A sua pontuação. Então, eu ainda passei com um pouquinho a mais, 6,7 por aí. E assim, o que fica para mim não é pontuação, o que fica para mim é aquilo que eu aprendi. E aquilo que eu absorvi da matéria. E para os professores também, né? Então, ele foi um professor que me marcou muito. Então, assim, não se apeguem a que o professor está sendo muito ignorante, ele é ruim, ele é rude. Não, ele surpreende a gente. Ele é rude muitas vezes a graduação toda, e quando chega no final ele mostra que ele tem um coração muito bom. Não que ele fosse fazer molejo para alguém, mas ele falou, se eu ver que alguém vai perder por causa de 1/10, eu não vou deixar essa pessoa precisar repetir por causa de 1/10. Eu vou aprovar pela questão do que? Dessa pessoa ter produzido, dessa pessoa ter participado das aulas, dessa pessoa ter feito perguntas, dessa pessoa não ter muitas faltas, claro, né? Então, se a pessoa precisasse de uma pontuação ali de 1/10, ele ia dar. Teve alguns colegas meus que precisou e foi dado, mas eu, graças a Deus, não precisei, mas acredito que se eu também tivesse precisado, ele teria dado. E eu fiquei muito feliz de ter passado nele, porque foi uma das matérias que, para mim, eu vi muita dificuldade. E, inclusive, teve outra, né? O que me surpreendeu no início da graduação foi o fato de uma das professoras, né? Ela tinha 2 matérias com a gente nesse primeiro semestre também. Eu falei para ela das minhas dificuldades. Eu já estava com 30 anos quando eu entrei na graduação, né? Já quase completando 31. Porque no segundo semestre eu já estava com 31, faço aniversário em julho. Então, eu lembro que o que ela falou para mim, um outro colega meu que tinha 34 anos na época, ela falou, não desista, independente de vocês pegarem DP ou não, porque muitas pessoas desistem, né, quando pega DP no primeiro semestre, no primeiro período, porque pensa, eu já peguei DP é ficar de recuperação, que não é uma recuperação, na verdade você tem que pagar de novo para fazer, porque, para quem não sabe, a minha faculdade eu pago, né, a mensalidade todo mês, eu tenho 50% de bolsa de estudo e as outras 50% eu pago.
E eu sou grata a Deus por essa oportunidade que eu tenho de estudar, realizar meu sonho, mesmo após os 30 anos. Então, assim, não, não, você não pode se limitar a isso, entende? E o que me surpreendeu foi isso. No início, essa professora, eu falei para ela que as pessoas estavam me cobrando muito dinheiro para imprimir ali os textos que eles mandavam, né? Era R$ 1, R$ 2, dependendo do lugar aqui onde eu moro, para imprimir, que eles estavam cobrando caro. E ela falou: não se preocupe, esse semestre que você vai ter aula comigo, não se preocupe. Tudo que você tiver, até de outras matérias que tiver para você ler, você envia para mim que eu vou imprimir, vou te dar para você ler. Porque assim, e por que não ler no celular? Porque eu não gosto muito de essa questão de relacionamento com o celular na hora de ler. Porque às vezes chega uma mensagem, chega um e-mail, chega alguma coisa do Instagram e você perde ali, só é tirar. Mas eu não gosto. Eu quero ler o que tem ali no livro, numa folha de papel. Eu sou dessa parte da moda antiga. Eu gosto assim. E ela me ajudou super. Eu sou muito grata a essa professora, sabe? E o que mais, assim, me surpreendeu em tudo isso é o acolhimento, tanto dos professores quanto dos alunos, né? Eu vi que teve muitos colegas meus de 18 anos, né? Porque tinham ali 17 para 18 anos, já completando 18, que falou para mim: se você precisar de alguma ajuda com a tecnologia, eu tô aqui para te ajudar. Se você tiver algum grau de dificuldade em alguma coisa, alguma matéria, me fala, que o que eu puder eu vou fazer. E aí a gente formou esse grupo, né, do primeiro para o segundo ali, a gente já estava com o nosso grupo formado. Na faculdade, na nossa sala da psicologia, tem muitos grupos, sabe? Grupos com 5, grupo com 6 pessoas, que é aquele grupinho, aquela turminha que sempre fazem trabalho junto, que sempre conversam, que se divertem junto, só que todos se dão bem. Não tem um assim, fulano ali brigou com ciclano e não sei o quê. Não, todos se dão super bem. A gente tá sempre um ajudando o outro. E isso que eu acho que é mais cativante. E se você pensa em fazer psicologia, comenta aqui qual é a sua dúvida, que eu vou gostar muito de saber. E se eu puder te ajudar em responder algum questionamento seu, eu vou estar aqui apta a ler seus comentários e responder assim que possível. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu comentário, dessa minha abertura, né, contando como foi o início da minha graduação. E os próximos vídeos eu vou estar falando mais sobre mim, tá? Um beijo e fique com Deus.